ao último episódio desse trimestre, o 13º episódio desta temporada. Eu sou Damares e estou aqui com os meus amigos. Raíssa, da Igreja de Pedras. E Lucas, da Igreja de Inhalma. E a lição dessa semana fala sobre esperança para não cristãos. Vamos entender um pouco sobre as pessoas que não seguem o cristianismo, mas acabam cumprindo e seguindo sem saber que está seguindo o cristianismo. Bem-vindo a pessoas que seguem o cristianismo sem ser cristã. Por quê? O contexto bíblico dessa semana está lá em Mateus 15, de 21 a 28, que é a história da mulher cananeia. E a gente vai ler rapidamente aqui. Diz assim: saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que tinha visto daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Então, a mulher cananeia fazia parte do grupo cananeu. E os cananeus eram conhecidos por adorar deuses, vários deuses. E uma das principais divindades que os cananeus adoravam era Baal, que é muito conhecido na Bíblia durante toda a história do povo de Israel, e Aserá. Eles não adoravam ao Deus de Israel. Mas aquela mulher, ela teve fé que o Deus de Israel, Jesus, era o filho de Davi, era o Deus, era divino. E ela, com essa fé, ela foi pedir ajuda a Jesus. E a gente vê atualmente que o cristianismo, ele é uma das maiores religiões do mundo. E aqui no Brasil, 63% são cristãos, são considerados cristãos, entre catolicismo e o protestantismo. Mas muitas pessoas se denominam cristãs, mas não seguem uma igreja, né, que são os famosos desigrejados. Tem os que seguem o catolicismo, que se diz: sou católico não praticante. Então a gente observa também que muitas pessoas falam que seguem isso, mas não praticam. Elas não vivem o cristianismo. E tem outras pessoas que não conhecem e seguem o cristianismo. Por exemplo, a justiça social que o reino de Deus prega, muitas pessoas seguem essa questão de justiça social, que todos nós somos dignos, né, de ter uma vida digna. E há pessoas que seguem isso, que falam sobre isso, mas não são necessariamente cristãs. Então a gente entende que o reino de Deus é para todos, até para aqueles que não se dizem cristãos. É verdade. E o que chama a atenção da Maria nessa passagem, pelo menos para mim, né, é que assim, eu só fui entender um detalhezinho fazendo essa lição. É quando Jesus, primeiramente, ele dá uma ignorada, né, na mulher cananeia, e depois ele responde, no versículo 24, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A gente fica, mas como assim? A gente sabe que isso não é verdade. Então, por que ele respondeu dessa forma, né? E é interessante que essa reação de Jesus, ela, na verdade, é para explicar o preconceito que as pessoas tinham na época. Quando ele fala isso, na verdade, é uma maneira didática dele ensinar para os discípulos, né, que estavam ali presentes, de que aquilo ali não era verdade. Ele fala dessa forma com ela porque ele sabe o que viria depois. E aí, quando ela clama, né, ela faz esse pedido tão sincero, claro que Jesus não poderia deixar de ouvir. E ele atende o pedido dela. Era para mostrar justamente para os outros ali, tá vendo? Eu vou atendê-la sim, porque os próprios discípulos a mandam embora, né, como a gente leu aqui na passagem. Então, assim, na verdade, quando ele fala isso em voz alta, ele está, na verdade, mostrando outros pensavam, para mostrar: olha, tá vendo? A maneira que vocês estão pensando é uma maneira limitada. Eu posso atender essa mulher, eu posso atender a qualquer um que venha a mim, independente de etnia, independente de povos, né? Para Jesus não faz essa acepção de pessoas, né? Ele não tem essa visão exclusivista. E é muito importante que a gente vê a ação dos discípulos naquele momento, né? Porque assim, minha visão, Jesus naquele primeiro momento ele ficou calado, esperando que os discípulos fossem
tentar ajudar a fazer alguma coisa, mas diferente de como eles faziam quando eles estavam, né, ali no meio do povo dele mesmo. Quando chegava alguém assim, os discípulos já iam ali acolhendo a pessoa, levando até Jesus todas as vezes, mas naquela vez não, pelo contrário, eles foram, não, vamos sair logo daqui que essa mulher está vindo gritando atrás da gente, eu não quero papo com ela não. E isso mostra como muitos cristãos da época, e hoje em dia também acontece muito isso, desse preconceito muitas vezes que tem com outras pessoas de outras religiões, de outras crenças, querendo afastar essas pessoas pensando, não, ela pensa de maneira totalmente diferente de mim, ela está errada, então eu não quero nem chegar perto dela. Sendo que Jesus mostra o oposto. Não, ela pensa de maneira diferente, mas ela está acreditando em mim. Ela pensa de maneira diferente, mas ela está aqui, ó, se colocando aos meus pés, pedindo para que eu ajude ela. Então, assim, vocês como discípulos, vocês deviam também agradecer e pegar e chegar perto dela, juntar com ela e falar assim, olha, vamos te ajudar, vamos mostrar que você aqui, te botar mais perto de Cristo e tudo mais. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós vemos pessoas na rua de N crenças diferentes, nós nos afastamos delas, colocamos, não quero nem chegar perto para não me contaminar. Quando Jesus fala, não, meu filho, você tem que ir lá, chega perto dela, faz que nem você faz com o meu povo lá, o seleto, como vocês tanto dizem, e coloque eles para perto de mim, porque é assim que eles vão aprender, é assim que eles vão ter essa esperança para os não cristãos, como eles tanto falam. A gente pode ver que nas visões de João no Apocalipse, ele fala que lá em Apocalipse 7, 9 diz assim: depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com um ramo de palmeira nas mãos. E clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Nós vemos aqui que todos os povos, Deus não se restringe a uma geografia, a uma área do planeta Terra, né? Não é só lá na Oceania, não é só a Europa, não é só a América que vai ser salvo, e sim todo mundo. E vai ter uma grande variedade, né, de etnias, tribos, nações e línguas. Então, isso mostra que o Evangelho, né, a palavra de Deus, o reino de Deus, não é só para nós que nos dizemos cristãos, e sim para todos que seguem o que o reino de Deus prega. Nós sabemos que o reino de Deus prega o senso de justiça, fazer o bem, amar o próximo. Tem pessoas que seguem esses valores, mas não são cristãs. E há esperança para elas. Por quê? Porque o reino é para todos, como nós vemos aqui em Apocalipse 7:9. E Deus vê o coração, né? Nós vemos lá, até na história, quando o rei Davi foi ungido, e Samuel falou que Deus vê o coração. Então, Deus vê o coração de cada um de nós, dessas pessoas que são cristãs, que não cumprem, que dizem que seguem, e pessoas não cristãs, que cumprem o que o reino quer. E aí vem aquela pergunta, né? Não, mas como é que então, né, essa mensagem, esse evangelho vai chegar a povos muito distantes, ou lugares de extremamente difícil acesso, ou que até mesmo por questões sociais, o cristianismo não consiga ali chegar, né? E aí vem aquele ensinamento que, assim, Deus ele utiliza de formas e maneiras totalmente inesperadas para poder levar o evangelho. Lógico, nós como cristãos temos a responsabilidade de falar do evangelho. Mas para lugares que nós não conseguimos chegar, Deus ele dá o jeitinho dele, né? E com certeza muitas pessoas, alguém deve conhecer, com certeza algumas histórias assim, que pessoas que têm visões, sonhos sobre Cristo, sonhos ali de ensinamentos, e aí daquela maneira elas começam a falar assim, opa, alguma coisa, existe uma verdade aí que eu não estou escutando. E na Bíblia tem até um exemplo bem interessante, em Mateus 27, no versículo 18, que é da mulher de Pilatos, falando com ele, né? Versículo 19, perdão. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Então, naquele momento, Deus utiliza a mulher de Pilatos, por meio de um sonho, para poder avisar Pilatos e falar assim: olha, não mexe com esse justo aí não. Que se a gente mexer com ele, se a gente julgar esse homem, a gente vai sofrer muito. Porque esse julgamento aí não está nem um pouco justo, na verdade. E aí, Pilatos não escuta e segue lá para as ideias dele. Então a gente vê como Cristo ele utiliza de maneiras diferentes. Né? Como ele falou, né? Ele não é
trancado ali por barreiras geográficas e nada. Ele utiliza a forma que ele precisar. Existem muitos povos aí que são totalmente isolados, mas por meio de sonhos eles começam a aprender e começam a ter uma vida cristã que muitas das vezes eles nem sabem o que é cristianismo. Mas eles seguem porque eles entendem, não, isso aqui realmente é a verdade. Então eu vou seguir esse caminho mesmo que muitas das vezes ninguém tenha falado diretamente para eles. É interessante porque isso mostra, Lucas, que existe uma graça comum. A graça, ela alcança todas as pessoas, né? E todas as pessoas, elas podem se chegar a Cristo, seja da maneira que for, né? A gente entende, né, por conta dessa lição, que mesmo quem nunca entendeu plenamente o Evangelho, por alguma razão, essa pessoa ela pode sim ser salva, né? Talvez o conhecimento nunca chegue na sua plenitude para ela, mas isso não a impede de estar sob a graça de Jesus. Isso não a impede de fazer coisas boas, de ajudar ao próximo, né, a praticar o Evangelho. Ela vai praticar aquilo que ela conhece. Então, o nosso papel é cooperar com o Senhor espalhando o Evangelho. Nosso papel é esse. Como essas pessoas vão ser alcançadas, se, né, elas vão ser alcançadas, aí já não é tanto o nosso papel, né? A gente vai ter muitas surpresas também. Isso é bem interessante. Então, o nosso dever realmente é partilhar e mostrar o amor divino. E, por acaso, que tiver, né, ali alguma pessoa que, infelizmente, a gente não conseguir levar, como você comentou, né, ela vai conhecer o amor de Cristo, talvez de uma outra forma, mas ela vai conseguir, ela também vai ter a oportunidade dela. E aí fica a pergunta dessa semana, né? Como a ideia de que Deus julga cada pessoa com base na luz que recebeu, no conhecimento que ela recebeu durante a vida, muda a sua forma de enxergar a justiça e a misericórdia divina? A gente pode Então, ver. como nós comentamos a respeito anteriormente sobre a graça de Cristo, a qual conclusão a gente pode chegar afinal, né? O próprio apóstolo Paulo afirma em Romanos 2, do versículo 12 ao 15, que Deus, ele grava a sua própria lei no coração de todos nós. Então, querendo ou não, todos nós que somos criaturas de Deus temos uma consciência ali, né, do discernimento, ainda que básico, do que seria o certo e do que seria o errado. Pelo menos aquele discernimento básico. Então, basicamente, o que a gente pode refletir sobre isso? Cada um será julgado de acordo com a luz que recebeu. Então, ninguém vai se salvar ou vai se perder por conta de nível de conhecimento, mas sim por conta de sua fidelidade de acordo com o que aprendeu. E assim, a Bíblia deixa muito claro que não importa quão depravado e os caminhos errados na sociedade esteja, a criação de Deus ela deixa ali, né, uma marca impressa invisível do seu caráter. Em Romanos 1, no versículo 20, diz o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, assim, Deus, desde o começo, desde o princípio, desde lá do Gênesis, ele deixou impresso ali a sua marca que qualquer pessoa que pare, comece a analisar, comece a buscar e com o seu coração ali, querendo conhecer mais a Cristo, ele vai se mostrar nessa pessoa. Não importa onde ela esteja, não importa quem ela seja, não importa a cultura que ela tenha. Deus ele sempre vai se mostrar para as pessoas que estejam com o coração aberto para poder querer ouvir a sua palavra. Isso, e nesse trimestre, durante esse estudo das 13 lições, nós aprendemos o seguinte: Deus não precisa de pessoas que advoguem por Ele, e sim que testemunhem dele. Então nós somos testemunhas desse amor. E durante essas 13 lições nós aprendemos sobre isso. Aprendemos da natureza do amor de Deus e que exercermos a apologética cristã, a apologética baseada na Bíblia, não é brigar e falar que a minha religião é certa e a sua é errada. E sim mostrar o amor de Deus da forma que eu vivo para mostrar para o outro essa luz que nós conhecemos. E para finalizar, nós precisamos entender que ninguém se perderá só por ter nascido num lugar considerado errado. Ninguém se perderá só por ter nascido em uma época difícil. Deus é justo, Deus é bom
Deus é luz e essa luz alcança todos os que desejam enxergar essa luz. Então, que nesse final de trimestre nós possamos exercer a apologética com amor. Nós possamos mostrar, através da nossa apologética, o amor de Deus para o mundo. Porque nós, como jovens, entendemos que o nosso objetivo é salvar do pecado e guiar no serviço. E finalizamos aqui mais um trimestre, a primeira temporada do nosso podcast Lição em Ação. Gostaria de agradecer aqui os meus amigos Lucas e Raíssa. Gostaria de agradecer a todos que participaram aqui, gravando seus vídeos e respondendo nossas perguntas. Gostaria de agradecer também a equipe também que está por trás, né? O Lucas aqui é o editor dos nossos vídeos, do nosso podcast. Também tem a Vitória que posta e edita os nossos áudios, né, no Spotify. Tem Fabiana que ajudou muito no início, na nossa gravação. Então, a todos que nos ajudaram de alguma forma, muito obrigada. E que nós possamos aqui continuar testemunhando do amor de Deus e prosseguindo aqui, para que mais pessoas possam conhecer o amor dele e compreender mais um pouco da palavra de Deus. Porque a lição, ela tem esse objetivo, da gente entender um pouco mais a palavra de Deus. E possamos, de um modo que nós possamos praticar o que nós aprendemos através da palavra de Deus. Nós esperamos você no próximo trimestre, na nova temporada, com um outro tema. Se você quiser saber o tema, você tem que ficar aqui ligado no nosso próximo podcast. Tá bem? E agora nós vamos orar por finalizarmos, né, mais um trimestre juntos aqui, estudando um pouco da palavra de Deus. Que nós possamos aqui, que todo o Maranata Class, de toda a terceira região e de toda a Associação Rio de Janeiro, né, possa continuar firmes na palavra e testemunhando do amor de Deus. Amém. Vamos orar então? Oremos. Querido amado Deus, amado Pai, muito obrigado que esse trimestre aqui acabou, porque muitos ensinamentos foram pedidos, muitos conhecimentos novos foram adquiridos, e o Senhor mais uma vez falou com cada um de nós aqui. Quero agradecer também pelas pessoas que fizeram essa lição, que trouxeram tudo isso para a gente. E pedir também que no próximo trimestre nós possamos aprender mais, entender mais de Ti, conhecer mais a Sua palavra, para que a gente possa pregar cada vez mais a Sua bondade, o Seu amor. Peço também pelo esse final, tudo seja tudo para a honra e Tua glória. Esse que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E esse foi o Lição em Ação!